Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Lúcio. O tema do nosso estudo de hoje é obediência desconhecida. Põe aí, desconhecida. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Atos capítulo 13, verso 1. Lúcio pode bem ter sido um dos cristãos sem nome, sem nome de Cirene. Dos cristãos sem nome de Cirene, que viajaram a Antioquia para plantar uma igreja lá, que foi a primeira desse tipo entre não-judeus. Atos capítulo 11, começando no verso 19, diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Verso 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Então, estamos vendo no momento de perseguição da igreja, logo depois da morte de Estevão, aqueles que foram dispersos por este perigo, por esta ameaça, que estavam fugindo, foram anunciando por onde passavam a mensagem do Evangelho. Mas eles anunciavam apenas para os judeus. Mas havia alguns que foram em direção aos gregos e começaram a lhes contar as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz que a mão do Senhor fora com estes, e muitos creram e se converteram. Mais tarde, Lúcio tornou-se um líder na igreja de Antioquia, junto com Paulo e Barnabé. O texto fala de alguns que evangelizaram e não foram mencionados seus nomes. Cremos que entre estes que foram aos gregos estava Lúcio. E mais tarde ele se torna, ali em Antioquia, um dos líderes da igreja. Ele era um daqueles que reconheceram, o chamado de Deus para os missionários que espalhariam o Evangelho. Ele apoiou, reconhecendo que aqueles que ali passavam, os missionários, estavam com a direção de Deus. E esses espalharam o Evangelho. A resposta intercessória, a resposta intercessória de sua igreja levou a partida de Paulo e Barnabé para evangelizar os povos da Europa e Ásia. Então, além da pregação do Evangelho, do compartilhar as boas novas, havia também
o apoio missionário. A igreja ali se propôs a interceder por Paulo, por Barnabé, e estes foram em direção à Europa e à Ásia, ainda terras mais distantes, comunicando aquilo que estava nos seus corações como prioridade, que era o reino de Deus, que era a mensagem de Jesus. Todos estavam impactados, estavam vivendo os primeiros tempos da fé cristã e estavam plantando igrejas, comunicando o evangelho de todas as formas. Embora muitos, no início, estavam só se dirigindo especificamente aos judeus e comunicando aos judeus, aqui se encontra também aqueles que começaram então a ir em direção aos gentios e comunicavam essa mesma fé. Para cada pessoa bem conhecida dentro da igreja, existem muitas pessoas que se contentam em viver suas vidas em ignorada, ignorada obediência. Nós vemos no início da igreja e muitos que ficaram destacados, os seus nomes ficaram num plano maior, não porque procuraram, mas porque se fez necessário, passaram a ser referenciais da fé, as cartas, uns foram discípulos de Jesus, agora estavam nos seus apostolados e eram referenciais, e os seus nomes eram citados e eram conhecidos e reconhecidos. Mas havia outros que, embora existam citações dos seus nomes, eles aparecem uma vez só, muitas vezes, mas o certo é que fizeram uma grande obra. E o que eles propunham nos seus corações era obedecer, era fazer a obra de Deus. Se os seus nomes tinham ou não repercussão, eles não estavam importando com isso. Eles se propuseram a viver na simplicidade e muitos deles no anonimato, não se fala mais deles, não se sabe em muitos lugares quem foram, mas fizeram em obediência uma extraordinária obra. A direção da igreja pode vir de alguns líderes fortes, mas a força da igreja vem de seguidores, põe aí, de seguidores fortes. Se líderes, pastores, são levantados por Deus para liderar e marcam por lideranças fortes, pelos seus trabalhos de impacto, e muitos destes trabalhos produzem um certo reconhecimento, mas o que a igreja não vive e não viveria apenas desses líderes, o que realmente soma a força da igreja para os grandes trabalhos, porque líderes são um ou outro, mas a igreja é um grupo maior e que dá o respaldo e que marca os territórios e que, enfim. E esta igreja, a força dela vem de seguidores fortes, obedientes, que foram impactados pela mensagem da salvação do Senhor Jesus Cristo. E não vem outra razão nas suas vidas como motivação de vida a não ser pregar e comunicar este reino. Podemos querer ser elogiados
como Paulo, mas provavelmente receberemos, preencha aí, receberemos menção pouco maior do que Lúcio. Nem todos serão Paulos, nem todos serão chamados a terem os seus nomes mencionados na boca de tantos. Embora sabemos que Paulo não procurou isso, e muito pelo contrário. Quando Deus o chama, quando ele é salvo, quando ele tem o seu encontro com Cristo, foi através da cegueira e depois, né, e foi dito a Ananias, quando foi orar por Paulo, que ele ia sofrer muito, e sofreu. Ele pagou um preço tremendo. Não foi fácil a sua vida, embora o seu nome foi bastante destacado. E muitos querem ser como Paulo, querem ser reconhecidos, elogiados. Mas isso acontece com muito poucos. O que certo é que os nossos nomes estarão mais para Lúcio do que para Paulo. No sentido de ser reconhecido, de ser mencionado. Jesus nunca prometeu, preencha aí, Jesus nunca prometeu reconhecimento. Jesus nunca prometeu reconhecimento terreno para os seus fiéis discípulos. Ele predisse o oposto. Que não seriam, muitas vezes, reconhecidos, porque não fomos chamados para o anonimato. O aplauso, o louvor, o reconhecimento precisa ser endereçado a Jesus e a Deus. Nós já somos honrados demais em podermos ser servos dele e podermos trabalhar em prol do reino. De qualquer maneira, a chance para a fama constitui-se uma razão muito pobre, preencha aí, uma razão muito pobre para a obediência. Obedecer apenas para ter o nome reconhecido, isso é uma tremenda pobreza. Obedecemos porque Jesus é Senhor da nossa vida, Ele se assenhorou do nosso coração, porque o amamos, porque entendemos a sua mensagem, porque ela mudou as nossas vidas, porque ela pôs esperança no nosso coração, porque ela é a verdade, porque ela nos transformou e nos está levando, conduzindo à presença de Deus. A forma com que viveram, preenche aí, a forma com que viveram foi a resposta à questão. Quão fiel a Deus você é quando ninguém está olhando, preenche aí, olhando. Lúcio não estava se importando, e a maioria daqueles que marcaram de forma extraordinária a vida da igreja primitiva não estavam buscando reconhecimento nem fama. E a forma com que viveram responde a isso. Foram obedientes, fizeram a obra do Senhor, fizeram diferença, mesmo vivendo, sendo ignorados ou vivendo anonimamente. E como é que tem sido para nós esta questão da fama? Ou de fazer as coisas corretas e certas apenas quando alguém nos vê. A nossa fidelidade tem que ser demonstrada todos os dias, não importando se alguém está nos vendo, porque Deus sempre está nos vendo.
como você responderá ao anonimato hoje? Ah, mas ninguém está me vendo. Ah, mas eu não estou diante do holofote, eu não estou no púlpito, eu não estou em destaque. Há muito para fazer na obra de Deus, seja na oração, seja no evangelismo, há tantos trabalhos para serem feitos. No viver uma vida de santificação, faz toda a diferença. Mesmo que ninguém esteja nos elogiando por isso, nos destacando por isso. É o aprendizado que temos hoje através da vida de Lúcio. A aplicação que trazemos é o discipulado genuíno continua mesmo quando as luzes estão apagadas, na escuridão. Ninguém está nos vendo, mas o Senhor está nos vendo. Porque nós não estamos fazendo para que as pessoas vejam, nós estamos fazendo para o Senhor. E fazemos para as pessoas porque Cristo fez por nós. E Ele nos ensinou a amar o nosso semelhante da mesma forma que amamos a nós mesmos. Devemos colocar aqueles que estão ao nosso lado em destaque. Eles devem estar em honra, serem maiores do que nós. Devemos viver desta forma. E fazendo com que o Evangelho seja vivido com autenticidade, com autoridade, porque as vidas estão esperando e buscando e necessitando desse Evangelho. O Evangelho genuíno, real, dos discípulos genuínos. Daqueles que a razão das suas vidas é Jesus Cristo e vivem para Ele e o glorificam. Sempre. Não precisando que ninguém veja isso. Deus o abençoe, ministre um ao coração do outro. Ore um pelo outro e nós nos encontraremos na próxima semana.